Oi. Então, obrigado aqui por todas as falas dos vereadores, enfim. Eu lembro que eu fui num programa de rádio um tempo atrás e me perguntaram assim, qual o trabalho, por que o trabalho doméstico era feito pelas mulheres? Eu disse que o trabalho doméstico não é das mulheres, porque todo o trabalho ele precisa de uma mão para fazer. Não importa se ela é masculina ou feminina. E aqui eu fiquei observando as mulheres que estão trabalhando. As mulheres que servem a água, o café, as mulheres que tiram a foto, as mulheres que são as secretárias. E daí eu fiquei perguntando, será como que essa companheira que serviu a água, aonde que está o filho dela, se ela tem filho? Na qual creche? Será que ela sai daqui do trabalho dela e ela vai para a escola? De que forma? De ônibus? Quanto tempo ela fica na parada esperando o ônibus? Será que quando ela vai no postinho, na unidade básica lá do bairro dela, o ginecologista está lá? Tem ginecologista na unidade básica dela? Tem pediatra para atender o filho dela? Eu fico me perguntando. Então, eu acho que o 8 de março, desde que foi construído, foi mais de 120 mulheres que foram queimadas vivas. Mas de lá para cá, nós estamos sendo queimadas de alguma forma. Quando retiram o nosso direito, quando tiram a nossa vida. Porque quando uma mulher é assassinada, nós também somos. Quem vai cuidar não é só a mulher que é morta. E o filho dela. E os filhos vão para onde? Ficam com quem? Quando uma mulher dentro de uma fábrica sofre assédio moral, assédio sexual pela sua chefia, ou em qualquer ambiente de trabalho, para onde que ela vai? Ela tem que se tratar. Mas muitas vezes essa doença é invisível. Ninguém vê, mas ela sente. Quando uma mulher sofre violência política, e aqui nessa casa nós tivemos exemplo. Qual que é? Como que ela está? Então são várias violências que a gente está sendo queimadas, a gente pode dizer assim. A gente exagera na palavra. Mas de alguma forma nós estamos sendo queimadas. Quando os nossos direitos são retirados, todos eles. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, o direito de ir para o carnaval, o direito de ter direito e usufruir dele. Então nós, nesse mês de março, num ano importante, num ano eleitoral, que vamos estar elegendo prefeitos, vereadores e vereadoras, porque nós sim, nós queremos um espaço para nós, homens e mulheres, porque é assim que a sociedade se constituiu e se constitui. Então, por isso que é importante estar nesse espaço aqui. Eu vou dar um exemplo. Este ano, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos está completando 91 anos. E nós tomamos uma decisão, proposta do presidente do sindicato, que a partir do 1º de março agora, eu vou assumir a presidência do sindicato. Do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, que é uma categoria com mais de 40 mil trabalhadores e trabalhadoras. Vai ser simbólico? É simbólico, mas ele tem muita importância. Vai ser por um mês? Vai ser por um mês, mas ele é importante. Porque só vai ter esse momento importante porque nós construímos, porque nós vamos ocupando o espaço. E aqui eu vou contar outra história. Quando eu fui para a direção do sindicato, eu assumi o departamento feminino do sindicato. O nosso departamento são 12 pessoas. Só tinha eu de mulher, os demais eram homens no departamento feminino. E nós construímos o debate. Então foi uma época muito importante e hoje nós temos companheiras na executiva,
Hoje eu sou a secretária-geral do sindicato, tem a minha companheira ali, que é a primeira tesoureira, e eu falo para elas, esse espaço nós conquistamos, mas aqui é um espaço que sempre foi dos homens. Mas nós estamos aqui porque outras vieram antes que nós e fizeram esse debate. Então, por isso que a construção da sociedade, de uma sociedade mais justa, igualitária, que é esse meu desejo e a luta de uma sociedade socialista, ela se constrói com homens e mulheres. E é esses homens e mulheres dessa sociedade, os trabalhadores, as trabalhadoras de todos os níveis. Desde a escola até a quem varre o nosso chão, que esse é um trabalho muito importante. Porque como é bom tu sair daqui e no banheiro aqui da Câmara ele está limpo. Né? Às vezes a gente reclama quando está sujo, mas quando está limpo a gente nunca elogia. Então, quando serve o café, ou o café está sem açúcar, ou isso ou aquilo, a gente reclama. Mas quando ele está gostoso, a gente não elogia. Então, esses são os espaços que, às vezes, as mínimas coisas que a gente não faz, e às vezes elas são importantes a gente fazer. Então, esse é o mundo que nós, mulheres, lutamos para que um dia, talvez eu não, mas outras pessoas possam usufruir. Então, por isso que a gente está aqui, por isso que a Estela está aqui, foi eleita vereadora, a Roselaine, o Renato Oliveira, que são pessoas que realmente defendem um projeto de sociedade diferente, não essa sociedade capitalista que nos engole todos os dias. Então, por isso que nesse ano de 2024, a gente, todos nós que estamos aqui, hoje temos que repensar projetos. Projeto de sociedade, projeto para Caxias do Sul que nós queremos. Que Caxias do Sul eu quero para o futuro das... Eu não tenho filho, mas eu tenho um monte de sobrinho, para eles. Que eles sejam mais felizes, com mais condições, que eles possam sair à noite, tenham segurança e tenham um bom transporte público que a gente possa usar, porque é muito carro na cidade. Que as escolas públicas, que as creches públicas sejam de qualidade, que a gente não veja essas denúncias aí que fazem com as crianças, que isso deixa a gente bastante apreensivo. Então, talvez eu não vá usar todos os meus 10 minutos, mas aqui eu quero agradecer bastante o espaço e dizer que o Fórum das Entidades das Mulheres, eu acho que está se sentindo representado nesse grande desafio que foi hoje, essa manhã, aqui para mim e para a Silvana, representar todas as mulheres, não só as mulheres, mas as entidades, porque aqui nós falamos pelas entidades, né? Então, as entidades aqui, a gente quer agradecer muito por vocês terem dado a nós essa tarefa de estarmos aqui nesse... Ainda que não é o 8, mas no início do mês de março, aí, que nós façamos grandes atividades neste 8 de março. Obrigada.